vocês estão circulando com Cíntia Pimenta. Nós estamos no Rio Centro, no Método CIS. Gente, a energia tá lá no alto. E você continua aí para acompanhar tudinho comigo. Gente, tô com esse casal lindo aqui, super saudável, aqui com o Jordi, deputado, a esposa dele, Laís. E aí, gente, me conta, como é que é vir fazer uma imersão dessa, né, em casal? Olha, nós já estamos na nossa segunda participação do Método CIS. Nós conhecemos a Febracis já, acredito que é quase 2 anos, né, amor? E nós nos apaixonamos. Eu sou um grande admirador do Paulo, ele me abriu muitas portas, e quando eu digo portas, portas realmente da mente, de estudar a mente, de estudar as nossas emoções, de buscar o autoconhecimento. A Febracis sempre nos ofertou os melhores cursos para que a gente possa desenvolver o melhor em nós mesmos. E assim, todo o curso, o Método CIS, né, as pessoas às vezes falam, mas já fez uma vez, para que vai fazer de novo? Toda vez que você vem, você vai se deparar com algo novo, com a descoberta de novas barreiras que você precisa romper, de novas fichas que estão caindo. Então, assim, para a gente está sendo realmente maravilhoso participar, porque eu, desde que me casei e tivemos a nossa filha, eu tenho tentado me transformar numa pessoa melhor, em buscar elevar minha frequência, de construir novas sinapses que possam me levar a me tornar a minha melhor versão. E assim, tem sido realmente fantástico acompanhar toda essa jornada, e o Método CIS, o Paulo Vieira, tem uma participação significativa em tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. E é muito importante, né, estar juntos, alinhados mentalmente, não é isso? Eu me sinto muito grata por estar aqui, e principalmente porque quando tu te casa com uma pessoa, vocês precisam olhar para o mesmo propósito, para a mesma direção. Então a gente precisa crescer juntos, evoluir juntos, e eu não tenho dúvidas de que estar aqui pela segunda vez só faz com que eu me aproxime da minha melhor versão, que eu seja uma esposa melhor, uma mãe melhor, e isso vai refletir nos resultados que a gente vai colher. Então eu estou muito feliz, e eu sei que a gente vai sair daqui melhor do que entramos. O mundo, ele é feito de frequências, e nós atraímos, é a lei da atração, nós atraímos sempre aquilo que vibra na mesma frequência que a gente. E eu e a Laís, nós sempre tivemos, mesmo antes de nos conhecer, evidentemente, uma frequência semelhante nessa coisa de busca espiritual, de uma busca por nos tornarmos pessoas melhores, a transformação pessoal. E a partir do momento que nós nos juntamos, nós começamos a buscar cada vez mais isso. E é impressionante que quando a gente se junta com uma pessoa que tem esse mesmo propósito, essa mesma direção, tem esse mesmo objetivo, aí é foguete. E aí surgiu o Paulo Vieira também de uma forma que foi tudo muito assim, aquela coisa, as sincronias do universo que são fruto dessas frequências, né? Eu conversando uma vez com um amigo meu, que é o ex-prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício, aí ele veio falar comigo, eu perguntei para ele, cara, como você se tornou essa pessoa tão evoluída, uma pessoa que tem tanta maturidade, tanta inteligência emocional? E ele me falou do Paulo, me colocou em contato com o Paulo. Naquela época a gente já tinha nossa filha, e desde então a gente tem buscado cada vez mais essa evolução. A gente está muito longe do nosso objetivo, mas a gente sabe que a gente já percorreu um caminho que está em direção a alcançar a nossa melhor versão. E aí a nossa melhor versão, ela é infinita. Você nunca vai chegar nela. E essa é uma busca incessante. Não, mas tá aqui só mostra que a gente está se aproximando da nossa melhor versão. Sim. Que a gente está no caminho certo. Quando a gente chegar nela, ela vai se aprimorar mais. Abre as nossas capacidades, a maneira como a gente vê a si mesmo, o outro, a autorresponsabilidade. Exatamente. Você sabe por que a melhor versão, ela é infinita? Porque o mundo existe com infinitas possibilidades. Então não importa se você hoje enxerga a tua melhor versão, quando você alcançar essa melhor versão, e eu acho que deve ser o objetivo de todo mundo, quando você chegar lá, você vai ver que você pode melhorar mais. E é isso que é o fundamento da vida, e é isso que nós buscamos. Não, e ainda mais uma pessoa pública
que trabalhem em servir o próximo, né? Porque como tu vai servir o próximo se você tá todo bagunçado? Com certeza, né? Ainda mais na política, que nós sabemos que é um ambiente extremamente materialista, um ambiente extremamente corrupto, e que se você se deparar com esse universo, você vai ver como ele é realmente conspurcado e as pessoas de fora enxergam realmente dessa forma. E eu acho que falta um pouco isso, né? O servidor, o político, os homens públicos perceberem que o nosso papel na política é servir a sociedade. E eu, como político, e tendo esse conhecimento, tendo esse discernimento, eu acabo tendo um papel ainda maior de fazer com que as pessoas percebam que existe algo muito maior do que simplesmente a política, o jogo político, as barganhas, e que, na verdade, o nosso objetivo é nos tornar pessoas melhores para entregar uma sociedade melhor para as próximas gerações. Total. E assim, a sua maternidade, depois que começou a fazer o método e conheceu a Camila, o que você sente que mudou? Principalmente o poder da palavra. Porque às vezes a gente tem a mania de colocar a nossa atenção naquilo que incomoda, que deixa a gente triste, mas hoje eu olho para minha filha e eu falo tudo que eu quero que ela seja. Eu tento todos os dias fazer com que ela desenvolva crenças fortalecedoras. Então eu falo quanto que ela é amada, protegida, guiada, como que ela é desejada, e eu falo curada, e eu falo isso olhando no olhinho dela, para ela nunca ter dúvidas do quão ela é amada e como ela é abençoada por ter pais que se amam, né? E que fazem de tudo pro melhor para ela. Gente, eu tô aqui com essa mulher, cara. Que mulher maravilhosa essa aqui, cara. Olha, só de ficar do lado dela, eu já peguei toda essa energia dela. Delícia! Nós estamos no método CIS, né? E esse lugar, né, o que Deus plantou no coração do Paulo, da esposa dele, com as experiências dele, né, gente? Porque quem, assim, for ver a história deles, vê que ele, cara, ele passou por um monte de perrengue, tá? Pra ele hoje ter desenvolvido essas ferramentas. E nós também estamos, assim, numa eterna evolução. E, assim, quando a gente começa a fazer a gestão emocional, mas de uma forma consciente, e caminhando passo a passo, sem aquela bagunça, organizando cada setor da nossa vida, né? Você vai vendo com mais clareza e vai trazendo novos respiros, mas você tem que ir junto com isso. Com você aconteceu de a sua identidade está sendo restaurada no momento que você estava escrevendo lá sobre você? Sim. Tu se deu conta, falou, caraca, eu penso isso de mim, mas eu não sou isso. Eu digo que o método CIS, ele foi o primeiro a me lapidar, junto com a orientação do Espírito Santo, porque esse homem, ele é assim, não é puxar no saco não, tá, gente? Mas o Paulo, ele tem algo diferente, a família tem algo diferente. Foi aqui, na verdade, que eu comecei a ser lapidada pelo Espírito Santo, ali nas ferramentas que são muito profundas, técnicas e avançadas. Foi aqui que eu comecei a entender o propósito, a entender as minhas dores, a entender as minhas crenças, a entender quem eu era e quem eu sou e quem eu irei ser. Entende? Isso aqui é surreal. E assim, quando a gente fala de futuro, de quem eu quero ser, existe um planejamento, né, que a gente faz. Dentro do método, você faz um livro dos sonhos. É como tem muita gente que chama de livro dos sonhos. Eu não sei que ele chama livro dos sonhos também. Eu fiz esse livro dos sonhos, né? E isso você tem que levar pra sua vida. Explica pra galera o que é. Nada mais é do que o mural dos sonhos, que você desenha ali a sua vida e o que você almeja pra sua vida. Eu almejei há 2 anos atrás, quando eu fiz o primeiro método CIS, mesmo eu não tendo uma trompa e um ovário, né? E a outra estando comprometida. Problemas, eu tinha problema no útero, policista, tudo que você puder imaginar que uma mulher não pode gerar. E eu desenhei o meu filho, eu desenhei o meu casamento, meu carro, minha vida. Meu mural dos sonhos ainda não foi totalmente realizado, mas a minha maior realização eu consegui, que é meu filho. Vou mostrar pra você aqui meu filho. Ele é o meu maior milagre. Olha só, o meu maior milagre, olha só. É o meu Teuzinho. E foi por ele que eu consegui descobrir a vida. E foi através de Deus que Deus me deu ele para salvar a minha vida.
Cara, isso é muito incrível, né? Como que Deus é perfeito, ele vai agindo e a gente... Por isso que a gente tem que se entregar a ele. Se entregar, não é falar assim, ai, cara, assim, não aguento mais, dane-se, faz aí do teu jeito aí e cruzar o braço, emborrado. Isso não é se entregar. Isso é meio que desistir, se cansar. Tem que doer. Eu vou passar o que eu ensinei, o que eu aprendi com a Bíblia e o que Deus me orientou. E o que eu escuto muito. Para acontecer, tem que romper. Tem que doer. Aquela mulher que tocou na orla de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela só conseguiu porque ela teve que romper uma multidão, encostar na orla do mestre e sair poder dele. Doeu. Aquela dor, ela não foi só a hemorragia externa que estava ali externando. Era uma dor emocional. Então, para ela romper, ela teve que atravessar e tocar lá na orla do mestre. Então, ela teve que romper, teve que rasgar para ser tocada. Se você se permitir ser tocada, se você se permitir tocar na orla do Senhor diferente, se você se permitir romper as tuas barreiras, porque ela teve dificuldade ao romper, imagina uma multidão de gente, é assim que é a nossa vida particular, existem problemas que você vai ter que passar para tocar e romper. Se você se permitir romper, você consegue. Porque junto com a fé dela, ela teve uma ação. Ela teve uma ação. Ela não só ficou parada lá de longe, olha, não sei o quê. Cara, ela foi na fé. Ela foi. Tipo assim, não viu mais nada, deve ter visto assim. Eu não chamo ela de mulher do fluxo, chamo ela de mulher MacGyver. Ela deve ter ido, me dá licença, eu preciso tocar na orla do mestre. Chicoteada, pisada, puxavam o cabelo dela, iam por baixo, mas ela tocou. E o mestre disse, quem me tocou? Houve um silêncio. Ele perguntou novamente, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, deve ser, você foi aliciado. Não. Alguém me tocou diferente porque da minha orla, do meu corpo saiu poder. E foi quando ela disse, foi eu, pai. E você sabe o que salvou aquela mulher? Não foi a hemorragia que parou, foi porque ela foi chamada de filha. Se você se permitir ser chamada de filha e acreditar no técnico, nisso aqui que a gente vive, porque tudo eleva a fé, você consegue romper e chegar lá. Amém? Eita glória! Só glórias nesse lugar! Ale Oliveira, gente, Alessandra, ela é a diretora franqueada da Febracis Rio. E Ale, nossa, é muito... Toda vez que eu te encontro, conversar com você é uma delícia, né? Porque daí eu aproveito para tirar as casquinhas, das informações aqui. Tudo bem? Tudo bem, que prazer receber vocês aqui nesse evento maravilhoso. Uma honra, viu? E aí, como é que tá? Como é que foi a expectativa e como é que tá o coração no agora? Esse evento, ele não é um evento comum. É um evento onde as pessoas, elas não sabem o que acontece e essa transformação no interior delas, essa tomada de consciência, essa mudança que acontece na vida das pessoas é algo que nos move. Então, ver esse auditório cheio, ver esse evento acontecendo pela segunda vez em 2 anos, é muito gratificante. Eu estou com o coração transbordando de alegria e de gratidão. Primeiro a Deus e segundo ao Paulo e a Camila por acreditarem, por voltarem. É sobre isso. E, gente, teve uma hora que eu estava assim lá dentro, né, gravando, e a quantidade de pessoas chorando. E não é só mulher, não, tá? Porque fala que mulher é chorona. Mulheres e homens, porque, assim, é tocado na profundidade da alma, né? É verdade. As pessoas, às vezes, têm dores que elas nem lembram, nem sequer sabem. E essas dores vêm prejudicando elas atingirem alta performance. Pessoas vêm vivendo personagens totalmente diferentes da essência delas. E aqui o Paulo e a Camila conseguem resgatar essa essência, né? Então, e dói. Crescer dói, né? E assim, dói e cura, porque eu conversando com as pessoas assim que fazem parte aqui da Febracis, né, que estão trabalhando no Método CIS, que já estão há um tempo com vocês, todos eles citaram sobre dores muito fortes e curas, mas falaram assim, normalmente, tranquilo. Sabe, você não vê que é aquela coisa que ainda tá te pressionando, não falando sobre tranquilidade da sua dor, da sua cura, e, cara, se elevando, né?
É verdade, eu costumo fazer uma metáfora que quando existe o processo de cura, fica a cicatriz, mas não dói mais. Então você pode falar para aquilo se tornar um testemunho e as pessoas acreditarem que elas podem ser curadas, mas fica só uma marca e não dói. E é isso que a gente faz na alma. Gente, e assim, eu estava vendo, 94% hoje das empresas, elas investem em treinamentos e desenvolvimento, né? E assim, num país no qual hoje a gente tem um governo que quando a gente olha e fala, nossa, isso aqui é só ladeira abaixo, e pessoas que não incentivam as empresas, os empreendedores e tudo mais. Então, assim, tem que ter um método CIS mesmo, né? O método CIS, por exemplo, para a gente lá na FebraCIS, para entrar na FebraCIS tem que fazer um método CIS, é o mínimo. Porque a gente entende que se não tiver inteligência emocional, não performa. E se performar vai ser da maneira errada, ou pode até performar, mas poderia ter mais resultados. Então o método CIS para a gente é fator excludente. Se faz, pode entrar. Se não faz, aí o mercado está aí disponível para quem não tem inteligência emocional, mas não na FebraCIS. Não, e assim, é uma escola de negócios também, gente. Tem uma trilha, né? Tem uma trilha a fazer, tem vários cursos, várias coisas. E assim, nesses cursos, você tem uma progressão? Não necessariamente, vai da necessidade. Nós atendemos todo tipo de problema. Uma empresa, nós treinamos desde o líder até um vendedor. A gente trabalha com inteligência emocional, com perfil comportamental, com ferramentas para melhorar a gestão, com processo de conhecimento, autoconhecimento, conhecimento de pessoas. Então, no todo, nós entregamos ferramentas que podem abranger todas as áreas de uma empresa. E não tem uma regra, você tem que começar por esse curso, não. É bom que comece pela sua maior dor, né? Total. E aí, quando a gente vem para fazer um método... Gente, é uma imersão, são 3 dias, né? E tem um dia que fica até altas horas. Como é que é isso? Isso, o último dia, ele não tem hora para acabar e geralmente ele vai até o outro dia, 6, 7 horas da manhã. As pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo. Elas saem daqui assim, eu quero mais. Porque quando elas começam a se entenderem, se conhecerem e as ferramentas que o Paulo aplica para que ajudar, e aí elas saem daqui diferente. Quantas mil pessoas tem aqui hoje? Umas, sei lá, 7 mil pessoas? Não, aqui tem quase 4 mil pessoas, mas tem pessoas online fazendo nas nossas unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e tem pessoas também assistindo online. Gente, é uma galera de staff, né? Sim, a gente tem pessoas que servem e essas pessoas, elas estão aqui servindo. Tem médicos, tem psicólogos, tem empresários, tem pessoas de todos os segmentos, mas que foram tão impactados pelo método CIS e estão aqui se doando. São os primeiros a chegar e os últimos a sair. Caramba. E aí eu vi esse monte de gente do jalequinho azul, são esses que estão aí servindo? São esses que são os nossos transformadores. Eles transformam dores, né? Então, eles estão aqui para servir, unicamente para servir. Agora, Alê, fala assim, exclusivamente para as mulheres que estão querendo fazer algum curso, estão querendo se desenvolver aí na área, por exemplo, de maternidade. Hoje as mães elas estão carregando muitas culpas, né? Culpa disso, culpa daquilo. Se eu fico muito com meu filho, sente culpado porque não trabalha. Se eu fico pouco, sente culpado porque está pouco com a criança. O que tu indica dela procurar, assim, de imediato? De imediato faz o método CIS, já é o início. O método CIS é para todo mundo. Todo mundo e é o que tem, é de onde tem que começar. Se puder começar pelo método CIS, beleza. Se não, a gente tem uma série de cursos na FebraCIS. Mas hoje, especificamente para esse tema, o Formação em Coaching é um curso específico que trabalha exatamente a crença, trabalha essa questão da pessoa se conhecer melhor. E para ela se tornar uma boa mãe, ela tem que entender a relação dela com a mãe. Isso é muito importante. Então, para a maternidade, isso é fundamental. Ela tem que entender que nós repetimos padrões, maternos ou paternos, e até os dois. Então, ter esse conhecimento, para quê? Para que seja quebrada essa maldição hereditária, essa repetição de padrões, que tem alguns que são positivos, mas outros têm destruído uma família, né? Quando a pessoa fala de maldição hereditária, muitas vezes acha que é uma coisa só espiritual. Não, é uma linha espiritual de maldição lá atrás. Mas não é muito sobre isso, é sobre mentalidade, sobre comportamento e hábito, né?
Porque nossos pais, eles foram vítimas de outras vítimas, e acabam tendo comportamentos ou que estão repetindo ou estão repelindo, mas são extremos, não tem equilíbrio, não tem inteligência emocional, e isso vai se repetindo nas gerações. E quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você fala, não, isso eu não quero para mim. Aqui não, gente. E quando a gente entende isso também, a gente libera o perdão, né? Para o outro e para si mesmo. Sim, liberar o perdão para os pais é o início de tudo. Muitas pessoas, eu, por exemplo, vim para aqui com um processo de culpa, que eu culpava os meus pais. Esse foi o primeiro processo meu, de liberar perdão para os meus pais e seguir a minha vida, entendendo que eles deram o que eles puderam. Então, perdoei, ok, e agora eu vou seguir com a minha vida. Mostre para o mundo que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam. E isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico. Essa é a musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando peso, dor no ato sexual, dores na endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende essa consulta para cuidar de você. Mostre para o mundo que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam. E isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Paixão, gestor comercial da Febracis Rio de Janeiro. Tiago, tudo bem? E aí, me fala, qual a importância de um método CIS aqui na cidade do Rio de Janeiro? Bom, a importância do método CIS, primeiro, acho que é legal a gente entender o que é o método CIS na prática, né? Fazendo um mix aí do que é prático e do que é teórico, o que é o método CIS? Ele é um programa, uma imersão, uma experiência completa de 3 dias, com uma finalidade de reprogramar crenças de limitação. Que crenças de limitações são essas? São aquelas que impedem o indivíduo de conquistar a vida dos sonhos, uma vida extraordinária e abundante. Essa é a nossa natureza. Nós fomos feitos por Deus para vivermos os céus, não só quando a gente estiver no céu, mas na terra, para desfrutar daquilo que Deus deu ao homem para desfrute. E quer seja na sua vida pessoal, nos negócios, nas finanças, muitas pessoas apresentam bloqueios. E esses bloqueios advêm de crenças que são formadas na infância. Por exemplo, o período de 0 a 12 anos de idade, segundo a neurociência, que é inclusive um dos embasamentos do Paulo Vieira no método CIS, a neurociência diz que esse é o período de formação neurológica da criança. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu sobre constantes repetições
ou sobre o forte impacto emocional nos seus ambientes profissional, social, familiar, vai determinar o adulto que você vai se tornar hoje. Então, se você cresceu num lar disfuncional, se você não foi uma criança amada, se você não recebeu o carinho, a atenção, o afeto devido na sua infância, isso vai trazer problemas para você na sua vida adulta. Você não vai ser um adulto saudável. Vai ser limitado. Às vezes, os empresários, por exemplo, procuram a Febracis, que também é uma escola de negócio, não só essa frente de inteligência emocional, mas também uma escola de negócio, com dificuldade de liderar, com dificuldade de gestão, e pensam que às vezes é só uma ferramenta que vai lá ajudar o negócio a andar, mas na verdade não é. Às vezes esse empresário, ele não sabe, mas ele não foi validado pelo pai nas habilidades que estariam ligadas à habilidade de liderar, de gerenciar. Ô, menino, você não vai dar em nada, menino burro, não tira uma nota boa na escola, não sabe arrumar o próprio quarto, não sabe fazer nada direito. Como que uma criança que foi criada num contexto de vida assim vai se sentir capaz de liderar uma equipe, de liderar uma empresa, de liderar um negócio? Então, às vezes, não é uma questão de uma ferramenta empresarial. Às vezes é uma questão de uma crença de capacidade que foi deturpada, foi destruída, foi fraturada. Esse é o Jorge Luiz, ele é gestor do canal do Empreendedor Digital. Jorge, tudo bem? Tudo bem. E aí, conta, o que significa isso? Que legal isso aí. Uau, o canal do Empreendedor Digital da Febracis é um canal que foi dado por Paulo, através de Deus, numa visão onde nós poderíamos aumentar a capilaridade de trazer mais pessoas para conhecer o ecossistema. E com isso, eles se afiliam, eles não pagam nada, o canal de empreendedor digital ele é gratuito, apenas ele precisa estar dentro do MetoSys, fazer o MetoSys, né, e ser um aluno nosso, e através disso ele se afilia e passa a levar para outras pessoas a possibilidade de viver a experiência que ele viveu dentro do Método SYS. E com isso nós comissionamos a ele, a comissão vai variar de 10% até 84%, dependendo do produto, e com isso ele entra no ecossistema, ele é treinado, nós, como responsável, nós pegamos na mão desses alunos que se tornam empreendedor digital. Com isso eles participam de campanha da unidade, campanha da Hold. Hoje mesmo nós vamos premiar 12 empreendedores digital que estão dentro do MetoSys, que trouxeram o seu ecossistema. Teve alunos aqui que trouxeram mais de 30 pessoas. Então vão ganhar uma formação em coach ou um ML5 Business, um coach business. Você vê que aqui é um lugar de muita bênção. Eu costumo dizer para eles que o canal do Empreendedor Digital é um canal de bênção, porque eles ganham comissionamento, melhoram o ecossistema deles, trazem as pessoas para cá, essas pessoas continuam na jornada e ele continua na jornada através dessas outras pessoas. Então é um canal muito abençoador e é uma missão, não é por dinheiro. Eu costumo dizer para eles que o canal de empreendedor digital não é por dinheiro, é por vidas. Quanto mais vidas nós impactarmos, melhor será a sociedade, melhor será o bairro dele, melhor será o estado dele, a família dele, os negócios deles. Porque assim, por exemplo, não adianta nada você vai, faz um treinamento, se desenvolve e aí depois você volta para o ambiente, porque aqui tá tudo lindo, gente, tá todo mundo aqui falando a mesma coisa, tá todo mundo assim com a mente alinhada. Aí você sai daqui e volta lá para tua realidade e tá todo mundo totalmente desalinhado. Então aí acaba que você não bota para fora, ou quando você vai botar para fora aquilo para tentar aplicar, aí você é assim acusado, né? Vem um acusador e te tira aquilo. Então, é muito necessário mesmo, né? Com certeza. Eu costumo dizer que é o seguinte, vamos lá, vamos falar aqui do mundo cristão. Se você está dentro da comunidade cristã, onde você frequenta uma célula, né, a comunidade, os irmãos, você está dentro do braseiro. Dentro do braseiro, a tua brasa não se apaga. Mas quando você sai daquele ambiente e vai para fora, nós costumamos dizer que o ecossistema, o meio, sempre vai te vencer. Então, quando você está dentro do ecossistema, que ele é fortalecido, você cria um escudo em você. Aqui, a mentalidade, a comunicação, as narrativas são narrativas de crescimento para te potencializar e levar você para outro nível, diferente do ecossistema de fora. Então, aqui é um ecossistema que vai levar você para outro patamar. É isso aí, gente. E o pessoal que quer participar, quer conhecer mais, tem que vir fazer o Método SYS. Isso, e se você que está aqui, ou você que ainda não conhece a Febracis, vem nos visitar, estamos no Pavilhão das Artes, no Grupo 106, faça uma visita a nós, vou ter um prazer em receber você lá e juntos vou construir algo e para você deixar um legado nesse país. É isso aí, gente. Todos nós juntos construindo um novo legado. Eu estou com a Monique Carvalho, ela também é do Clube do Empreendedor Digital. E Monique, me conta,
Como que é essa coisa aí de a gente achar nossa identidade? É o quê? Abrir a carteira e achar seu documento? Não, né, gente? Claro que não. É sobre outras coisas. Fala um pouco. Então, como você falou, eu sou do canal do Empreendedor Digital, ali eu faço a gestão dos afiliados da Febracis, né? São alunos que decidiram seguir na jornada através do canal. E falando sobre identidade, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Então, quando a gente tem uma identidade restaurada, uma identidade curada, a gente vive a essência de quem nós nascemos para ser, né? E o método CIS também traz essa cura para nós, essa essência para nós, né? De volta à essência. E muitas vezes nós, ao longo da nossa jornada, a gente é marcado por dores, né? Que fazem com que a gente se perca da nossa origem, de como Deus nos vê, né? E quando você se percebe numa vida disfuncional, que foi o meu caso, você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada que eu preciso reconstruir ou construir, enfim. E a identidade, eu acho que parte desse princípio. O desenvolvimento pessoal, né, a inteligência emocional é onde você fortalece a sua identidade, volta à sua essência de ser quem você é. E o método CIS, ele ajuda nessa transformação de forma profunda e eficaz. E, gente, o método CIS, ele tem uma ferramenta que pega as 11 áreas da nossa vida e aí faz é como um resumo, né? Você faz um remember, assim, né? Do que você foi, do que você viveu e o que você gostaria, quais são os seus sonhos em relação àquelas áreas, né? E aí, a partir disso, é que você tem o baque. Exatamente. Quando a gente faz os pilares, que é uma ferramenta que a gente usa aqui, o mapa de avaliação sistêmico, e ali você faz os pilares, você tem uma tomada de consciência. Aí você fala, meu Deus do céu. Traz a caixa com o lencinho, porque essa hora é de doer. E aí você fala, meu Deus, que situação que eu estou vivendo, né? E aí, quando você entende isso, porque a nossa vida é sistêmica, toma essa consciência, aí fica tudo mais fácil para você ajustar. Porque até então você não se percebe, você não se vê dentro daquela realidade. E quando você se depara com essa ferramenta que te traz a consciência, aí tudo, né, muda de figura. Então, aqui você trabalha para ter uma vida sistêmica, por isso que é coach integral sistêmico, né? E a gente trabalha aqui todos os pilares no método CIS. E quando a gente fala do Clube do Empreendedor, tem a ver de você pegar tudo isso que você está aprendendo e trazer para o seu ecossistema, né? E no ecossistema não é necessariamente só dentro da tua empresa, mas começa dentro da sua casa, né? Exato. É muito falado sobre isso aqui. E é interessante que essas pessoas, que são os alunos da Febracis, eles fazem a grade, entram numa jornada, eles não querem mais sair. E eles entendem que o canal do Empreendedor Digital é um meio de crescer e contribuir também com todo o ecossistema deles. E aí é onde eles permanecem conosco na jornada. E assim, quando a gente fala das nossas casas, né? Acontece muito assim com o cônjuge, que às vezes um quer uma coisa e o outro quer outra, né? Aí quando casa, tudo legal, mas aí depois ao longo do tempo vai, né, cada um se desenvolvendo e tudo mais. E aí tem o ponto, né, de começar a ter um jogo desigual ali, começar a ter pensamentos diferentes, ter atitudes diferentes e tudo mais. E assim, acontece da gente muitas vezes não dá mais para estar naquele relacionamento, né? Acontece. Na verdade, é a minha história, né? É a minha história. Eu vivi um casamento disfuncional, era um casamento muito tóxico, mas eu não tinha essa consciência. Quando eu comecei, foi tão assim difícil para mim que eu entrei num quadro de depressão e ansiedade profundo. Foi quando eu conheci o método CIS. E o método CIS trouxe essa consciência, né? Que a gente falou aqui, para eu entender que aquele relacionamento era tóxico, que era disfuncional. E aí eu entrei num looping de achar que eu ia mudar ele, que é também o grande perigo, né? E a maioria das mulheres entra nessa mentalidade. Você concorda comigo nisso? É exatamente isso que acontece. A gente acha que vai mudar o outro. E não é uma verdade. Infelizmente, a jornada é individual, é de cada um. Eu construí a minha jornada,
comecei a ter uma identidade fortalecida e restaurada, que eu comecei a ver quem eu era de fato e de verdade, e eu vi que aquela relação não era mais para mim, né? E tudo bem também, né? A gente não precisa carregar uma culpa eterna, né? Porque muitas vezes, assim, os casamentos acabam e a gente tá se tratando, tá melhorando, mas ainda, não sei, carrega um pouco de culpa, fala, nossa, será que eu deveria alguma coisa? Mas, gente, a pessoa não quer mudar, não tem como você ir lá e obrigar. Nós não mudamos ninguém, a pessoa tem que querer, né? A salvação é individual, o processo de transformação da pessoa é individual, né? A gente contribui com o nosso testemunho, né? A gente contribui com a nossa transformação, mas chegar ali e incutir na mente da pessoa sem que ela queira não funciona. E eu entendi que eu estava indo para um nível e ele estava ficando. E ficou cada vez pior, porque, assim, como cristã, né, evangélica, até sair da presença de Deus estava acontecendo. E não era o que eu buscava para a minha vida, né? Tem um chamado, um propósito. Então, assim, eu precisei abrir mão. E como você falou, tá tudo bem, né? Porque lá atrás eu também era disfuncional. E talvez eu nunca tivesse enxergado se eu não tivesse buscado esse caminho que o Método CIS, que foi a jornada FebraCIS, me trouxe de transformação. E hoje eu estou aqui, né? Crescendo e contribuindo através do canal do Empreendedor Digital, na jornada FebraCIS, que é uma jornada que me traz muito propósito. Eu amo fazer o que eu faço aqui, né? Sou muito grata a Deus pela oportunidade de fazer parte do canal do Empreendedor Digital. É isso aí, gente. Então, olha, vocês aí, ó, já deve estar com o caderninho cheio de tanto anotar tudo que a gente está falando aqui. Vão sair daí, ó, prontos para estar aqui conosco. A Gediza mais Mobcel garante até 24% de desconto na sua conta de energia com uma solução simples, segura e sustentável. Sem adesão, fidelidade ou multa. Sem obras ou instalação. Energia 100% limpa e renovável. Com 20 anos de mercado, você economiza sem gastar nada por isso. Para empresas, residências e igrejas. Aproveite a oportunidade e comece a economizar agora mesmo. Contato 21 997 57 40 86. No Espaço Onagil, a dor encontra solução. É uma clínica interdisciplinar especializada no tratamento integrativo da dor, unindo osteopatia, fisioterapia avançada, acupuntura, RPG, nutrição e odontologia do sono. Uma equipe experiente e protocolos exclusivos. Cuida dos pacientes de forma completa, precisa e profundamente humana. Espaço Onagil, onde ciência, movimento e cuidado se transformam em resultado. Agende sua avaliação e redescubra o prazer de se movimentar sem dor. Estou com mais uma treinadora aqui. Gente, hoje eu vou conversar com tantos treinadores que eu já vou sair aqui treinada. É isso? É isso. Aqui a gente treina, aqui a gente transforma a vida a todo momento. É isso. Olha, essa é a Elisa Abreu. Elisa, quanto tempo que você dá treinamento aqui? Eu dou treinamento na FebraCIS, a mais recém-chegada na FebraCIS. Eu cheguei na FebraCIS como treinadora em março desse ano. Desde março desse ano que eu estou aqui seguindo essa minha jornada, mas estive como aluna desde 2020.
Gente, é isso, né, cara? E assim, são várias coisas. A cada vez que assiste o método é algo novo, né? Mesmo que ele fale a mesma coisa, mas tá falando outra coisa, porque toca a gente de uma maneira diferente. Isso. A gente costuma dizer que o método CIS ele tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. Porque a todo momento nós estamos acessando novos níveis de consciência. E a todo momento nós estamos vivendo novos momentos da nossa vida. E a cada momento a gente tem uma nova versão nossa extraordinária que precisa ser acessada. Então, uma vez por ano a gente tem que estar aqui. Ainda bem que a gente tem novas versões de nós, né? Pro bem, né, gente? Imagina se a gente fosse a mesma pessoa a vida toda. Estávamos lascados todos. Agora me fala, como que é isso, a coisa de acessar níveis de consciência? Porque a gente fala sobre isso, mas a pessoa, nossa, mas o que é isso? Conversando aqui com os alunos que estão fazendo agora o método CIS e que já fizeram outras edições, elas falaram, Elisa, é a 5ª edição do método CIS que eu faço. E algumas ferramentas eu já conheço, mas quando eu sento para fazer essa ferramenta, eu sempre sou surpreendido com uma nova consciência, com um novo despertar. Então, à medida que nós vamos amadurecendo na inteligência emocional, no nosso autoconhecimento, nós vamos sendo capazes de acessar camadas mais profundas e despertar para uma nova versão a todo momento. Por isso que a jornada ela não termina, ela é eterna. Quando a gente fala em acessar camadas profundas, dá meio que um arrepio, dá um medo, né? Não pode ter medo. É natural ter medo. Mas quando a gente entende que esse caminho, que essa jornada é que vai nos levar para esse lugar extraordinário que nós merecemos viver, a gente quer acessar essas camadas, a gente aprende o quão importante é acessar essa camada. E assim, pensa num copo, né, gente? Vai botar o detox, ó, mulherada, vamos lá fazer aquele detox, aquele suquinho detox de manhã, quando acorda e tal. Aí tu vai pegar o copo, tá sujo. Tu não vai botar teu detox lá, né? Teu suquinho, né? Que tu fez todo amor e carinho. Tem que o quê? Limpar a camada desse copo aí para poder estar com, segundo nos evangélicos, o vaso novo. Exatamente, sendo o tempo inteiro sendo forjado, né? A todo momento, eu tô na jornada, posso falar um pouquinho sobre a minha jornada. Eu iniciei na jornada na Febracis no meio da pandemia, né? E eu digo que a pandemia para mim foi um grande romper na minha vida e nesse romper a Febracis ela teve um papel fundamental na minha trajetória. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei na Febracis, no método CIS, para melhorar a performance do meu time. Só que eu entendi que a performance que precisava ser melhorada primeiro era em mim, para que depois fosse através de mim. E quando a gente começa a entender que nós somos autorresponsáveis pelo nosso resultado e que à medida que nós crescemos, a gente é muito mais capaz e muito mais preparado para transbordar, é maravilhoso, é extraordinário, né? É propósito, é legado que começa primeiro em nós para depois ser através de nós. Não adianta nada ficar falando para os outros fazerem uma coisa e a gente fazer diferente, né? E outra coisa, autorresponsabilidades é uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento pessoal. É o início de tudo. A gente só muda o que a gente sabe que precisa ser mudado. E a gente só muda quando a gente entende que os responsáveis por essa mudança somos nós mesmos. Não é o governo, não é o chefe, não é o marido, não é a esposa, não é o filho. A responsabilidade por todos os resultados que eu tenho até aqui, bons ou ruins, fui eu que construí. E aquilo que eu quero mudar, está em mim a capacidade de mudar. E quando você começou a ter autorresponsabilidade e percebeu, falou, vixe, lascou, eu tenho coisa aqui que eu tenho que tratar que é comigo. Demorou quanto tempo para você falar isso pro próximo? Porque a gente percebe e fica quietinho. Não vou contar para ninguém, mas não tem como, né? É isso. A palestra mais importante para mim no primeiro método CIS que eu fiz foi sobre autorresponsabilidade. Porque eu tinha uma narrativa de responsabilizar os outros pelos problemas que eu vivenciava. E quando eu entendi que começava em mim, foi minha grande virada de chave. Eu digo que a autorresponsabilidade ela transformou o resultado do meu casamento, o resultado da minha relação com os meus filhos, o resultado, inclusive, de performance profissional. É fantástico. A autorresponsabilidade é um termo, né, criado pelo Paulo Vieira, e se você não leu o livro O Poder da Autorresponsabilidade, leia. Gente, esse livro, ele assim, eu já vi ele de bolso, né, ele tem a versão de bolso, que é pequena, é um livro assim que quando você fala, nossa, pequeno, vou ler rápido, mas ele vai transformar por completo a sua vida, então, minha filha, bora ter autorresponsabilidade aí nessa vida, né? É isso, gente, é pequenininho, um livro
que tem conceito e você já pratica ali a autorresponsabilidade, aprende sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Quando você começa a aplicar, é extraordinário, o resultado vem. É isso aí, bora ser livre. Gente, eu tô aqui com o André Alves, que é treinador da Febracis. E, cara, conversar com ele já deve ser um treino, né? É isso? Exatamente, exatamente. Essa edição é uma edição histórica para a gente. Retornamos ao Rio de Janeiro Método CIS, depois de alguns anos sem estar presente. E eu fiz a edição em 2017. Foi um divisor de águas. Eu cheguei aqui depressivo, com tentativa de suicídio, isso em 2017. E quando eu falo de transformação, foi muito real na minha vida. E passei o ano inteiro de 2017 na grade de curso da Febracis do Rio de Janeiro. E assim, se eu te contar que um André antes do Método CIS, antes de trilhar essa jornada, e o André de hoje, é incomparável as versões. Então, eu tive ganhos, principalmente na área emocional, que foram dezenas de vezes tentando suicídio. Depressivo de ficar 17 horas na cama, deitado, trancado em casa. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, eu não tenho outra alternativa a não ser me entregar no evento. Então, quando eu voltei no primeiro dia da tarde, eu falei assim, cara, isso aqui é para mim. Eu não posso ser uma estatística de a exceção de não transformação. Nós tivemos 174 edições anteriores à minha, então eu não quero ser essa estatística. E assim, foram 3 dias transformadores. Eu saí daqui no último dia convicto de que aquilo que eu vivi sobre forte impacto emocional realmente ia mudar a minha vida. E de fato aconteceu. Aí em janeiro agora eu faço 9 anos de jornada. Como treinador, eu fiz em 2017 como uma jornada de aluno. Em 2018 me tornei treinador da Febracis. Viajei o Brasil inteiro dando curso. Fui para a África 4 vezes ministrar curso. Então uma vida realmente de muitos ganhos e muitas transformações. Você acha que, assim, a maioria dos nossos traumas vem, como a gente se enxerga, mas principalmente traumas emocionais, nós emocionais, né, vem por conta dos nossos pais? Grande parte, sim. A formação de crenças que nós falamos, que são as verdades que nós temos, acontecem principalmente de 0 a 12 anos, que é na fase da infância. Então, muitas das observações, muitas das experiências, das memórias que nós temos, corroboram para que eu forme crenças que são as minhas verdades. Crenças estas que podem ser limitantes ou crenças possibilitadoras. Então, o trauma nada mais é do que uma crença de forte impacto, em que eu dei um significado ruim para aquele episódio, para aquela experiência. E, sem sombra de dúvida, os pais, nessa primeira formação, ou pais substitutos, têm uma grande responsabilidade nessa formação. Quando você faz os seus treinamentos, você conta essa questão da depressão sua aí? Porque, assim, são várias coisas que nos deixam deprimidas. Eu, recentemente, descobri que eu estava 20 anos em depressão. E eu não sabia. Olha só que coisa. E a gente vai fazendo coisas em cima de coisas com o mesmo padrão, achando que você está fazendo algo diferente. Porque a gente quer ser diferente. Mas entre o querer e o conseguir totalmente ser, tem uma lacuna aí. Precisa de ferramenta, né? Sem sombra de dúvida. A depressão, não vou chamar ela de assintomática. Às vezes a pessoa tem aquela tristeza, aquela falta de vontade de fazer algo novo. Isso pode ser fisiológico, falta de vitamina, falta de nutrientes, né? Pode ser fisiológico, ou pode ser patológico. A gente trabalha na Febracis a nível de comportamento. Então, um comportamento depressivo se dá por uma mente cheia de passado, e um passado não ressignificado. No caso, cheio de futuro, é a ansiedade. Isso aí, é uma mente cheia de futuro, de ansiedade, uma mente cheia de presente, o estresse. Então, a minha mente era muito voltada para o passado na época quando eu cheguei aqui. Era bom lá, então eu estava preso a um passado, com comportamento depressivo e patologicamente, aí sim, disfuncional, tendo esse sintoma. Agora, ter a consciência disso é um desafio, porque você não vê o depressivo na rua falando que está depressivo. Ele camufla isso. Um sorriso, a conexão com pessoas. Agora, na sua intimidade, é onde aparece. Aí que ele vai lá e, geralmente no seu quarto, na sua casa, né, que é um local seguro, aqui eu posso ser quem eu sou de verdade e eu não estou bem. Então, você buscar ajuda, pedir ajuda, esse é o maior desafio para quem vive esse sintoma, entendeu? Porque geralmente as pessoas buscam ajuda quando estão no momento de ou não tentam um suicídio, ou no caso do meu, foi porque eu estava surtando por completo mesmo, minha cabeça não estava conseguindo nem pensar mais, aí assim, cara, chega, preciso falar, preciso de, né, falar que eu estou, porque eu não estava percebendo, é coisa, né, como a gente vai levando, porque quando você
tem gente que fica procrastinado, mas tem gente, que é o meu caso, que aumenta o excesso de coisas. Então você tá toda hora fazendo, entregando, você não consegue respirar, porque respirar não dá para você parar para pensar na tua cabeça, em você, porque sabe que vai vir ali que tem um lixão ali aberto, né? Se mantém ocupado para não ter esse tempo de pensar nos seus nós emocionais. Exatamente isso. Agora, não é assintomático. Existem alguns sintomas que a gente consegue identificar: isolamento social, a tristeza, a fala muito mais voltada para um passado. Então, são alguns sintomas que a gente consegue perceber a nível de comportamento. Essa pessoa ela pode estar apresentando um quadro de depressão. Vale lembrar que o profissional capacitado para esse tipo de abordagem, até diagnóstico, psiquiatra, psicólogo, né? Então, eles têm a formação, eles conseguem dar o diagnóstico. Quem trabalha com comportamento, ele consegue identificar essas nuances diferentes de comportamento e fala assim, possivelmente está com um quadro de um comportamento que aponta para a depressão, aponta para a ansiedade, aponta para o estresse. E a gente também não pode rotular como comum. Todo mundo está assim. O mundo é deprimido, ou ansioso. Ou estressado. A gente não pode. Existe uma vida de liberdade emocional. Existe uma vida de você poder falar assim, caramba, eu estou numa construção do meu eu, entender aquilo onde eu posso ir, onde eu não posso, quais são as minhas limitações. O método fala sobre isso, né, de um mergulho interior, entendeu? Então a gente não pode rotular que é normal. Não é normal. É isso aí, gente. Então, olha, você que se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, ou que não se identificou com nada, mas que ficou curioso e quer saber, né, como é que faz aí pra gente dar um upgrade nas nossas vidas, procura aqui o Método CIS, né? Sem sombra de dúvida, é um treinamento que vai mudar a sua vida. Então, se tem alguma dúvida, venha, se der essa oportunidade de experimentar e a gente conversa aqui pessoalmente. É isso aí. Caleb Lins é o homem que faz tudo acontecer aqui, gente. Responsável pelas operações comerciais, das franquias e dos eventos. Cara, é uma cabeça totalmente que não para, né? Tem que entender por completo do negócio. 100%, é uma grande responsabilidade, né? Garantir que toda a operação comercial ocorra end-to-end, 100% bem alinhado, desde as ofertas que o nosso presidente solta no palco e a garantia da efetividade na ponta com os nossos times comerciais. Isso não seria possível se a gente não tivesse uma gama tão grande de rede, presente em 35 cidades, 4 cidades no exterior e aqui no Rio de Janeiro com nossos franqueados diretores, o Emerson e a Alessandra, que tem assim um time extraordinário que faz essa operação comercial acontecer aqui também. Conta uma coisa que você viu, que aconteceu, porque, cara, são inúmeras, né? Mas conta uma. Você falou, nossa, isso é quase um milagre, gente. Cara, tem coisas que acontecem no CIS que eu não vou dar spoiler, mas eu te convido a vir participar para você conhecer essa transformação também. Mas o que mais me impacta a cada edição, e assim, a gente está na edição 247, eu tenho 5 anos de casa, já perdi as contas de quantas eu participei como aluno e trabalhando, mas nenhuma edição é como a outra, porque toda edição a gente vê algo novo. É um depoimento de um cliente, é um depoimento da transformação familiar, nos negócios, financeira, como ele evoluiu, e a gente mais uma vez vai à prova. Caraca, é através do que eu faço todo dia quando eu vou para o escritório, a cada evento que eu viajo, essa transformação ela acontece. É através da missão que o Paulo e a Camila sempre colocam muito forte no nosso dia a dia, do nossos porquês. Então, sim, todos CIS são transformações novas de vidas que nós temos acesso e que isso pra gente assim, é extraordinário, é ímpar. E agora, para quem não conseguiu transformar a vida ainda nesse ano, qual é o próximo que vai ter? A gente já tem data marcada para o próximo CIS. Nós vamos estar no mês de fevereiro no Método CIS em São Paulo, edição 248. Nós estamos estimando colocarmos nessa edição 16.930 vidas. 12 mil pessoas presencialmente no AMB, lá em São Paulo, e o restante das turmas espalhadas em cada franquia nossa. Porque nós temos franquias no Brasil e no exterior, e tudo que acontece aqui no presencial, a gente transmite de forma ao vivo e online para as nossas franquias espalhadas. E nessa edição, é uma edição muito especial do Rio. A gente abriu a modalidade online, para a gente alcançar as famílias e as vidas que estão no exterior ou em localidades muito distantes das franquias Febracis e da cidade sede. Então não tem desculpa, né, gente? Só não melhora quem não quer. Então, ó, se você quer, junte-se a nós. Ivon Queiroz, cara, o cara que não para em dia de evento, né? E me conta, ele que organizou tudo isso aqui.
né? Então, assim, o telefone não para, todo mundo tá atrás dele. Quase que eu não consigo falar com esse homem, gente. Agora me fala, para um evento como esse aqui, quanto tempo com antecedência tu começa a planejar? No mínimo 6 meses, né? 6 meses, mas a operação 1 ano. Então, assim, nós já estamos vivendo 2026 e pensando em 2027. Então, o Rio de Janeiro ele está nos nossos 2 próximos anos e a gente já está a todo vapor para 2026. Expectativa que você tinha quando pensava no dia de hoje, com certeza superou, porque isso está incrível. Obrigado. Assim, nós, acima de tudo, quando começamos a construir o método CIS, a gente imagina qual experiência o cliente quer levar para casa. Porque ele vai sair de casa, ele vai ficar 50 horas imersa. Então, assim, tudo é pensado para que ele viva o mínimo conforto, né, necessário para esse evento, mas também que ele saia daqui com uma semente muito bem plantada no coração para a transformação de vida dele. Então, assim, a cadeira é escolhida, a altura do som é escolhido, a comida que ele vai comer, a praça de alimentação, o entorno, Uber, malha aérea, enfim. Toda essa estrutura, ela é pensada para que a pessoa quando saia, independente do lugar, porque nós estamos no Rio, mas essa turma que está acontecendo, 60% dela vem do restante do Brasil. E do mesmo jeito, existem pessoas do Rio de Janeiro, que nós vamos ter as outras edições, em outros estados, eles saem daqui para ir para lá. Então ele precisa ser muito bem recebido e viver uma experiência extremamente incrível para ele vir transformado, para transformar ainda mais a cidade dele, que é o Rio de Janeiro. E, gente, é muito importante um evento como esse aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas é bem bagunçada emocionalmente, né? Vamos falar. É assim, o Rio de Janeiro ele está dentro do nosso coração, que a gente sabe a importância e a relevância que tem esse estado, não só para o entorno, mas para o Brasil e para o mundo. Assim, o Rio de Janeiro ele é referência internacional, mas a gente sabe da debilidade que as pessoas vivem, a cidade ela é feita de pessoas, o estado ela é feita de pessoas e essas pessoas precisam estar minimamente equilibradas emocionalmente para transformar o mundo e ser ainda mais referência. O Rio de Janeiro ele nasceu para ser sal do mundo. O Cristo está aqui de braços abertos, não é à toa. É para que o mundo venha viver a experiência do que o Rio de Janeiro tem para ele. E o Rio de Janeiro tem para ele transformação. E a transformação começa aqui. E por isso o Método CIS não abre mão de estar aqui. Não é à toa. O carioca ele é muito especial. Eu sou paulista, mas meio carioca. Não totalmente, mas... Não, e eu sou cearense, moro em São Paulo, mas eu sou apaixonado por todos os estados. E o Rio de Janeiro, eu digo que eu amo vir para cá porque aqui eu saio dizendo, é a esquerda e a não esquerda, porque não existe mais a direita. Ai, muito bom. Gratidão, tá? Por ter falado comigo. E, gente, vocês não podem perder a oportunidade de estar num evento como esse, viu? Aê, mais um Circulando com Cíntia Pimenta chegou ao fim. Mas você continue aí, ligadinho com a gente, no nosso canal no YouTube, nosso Instagram, Bem Mais TV Oficial, também em todas as nossas outras plataformas. Somos TV aberta, TV a cabo, TV online, TV por aplicativo. Gente, não tem como não assistir a Bem Mais TV, né? Ó, adorei estar com vocês e bora pra próxima!